Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu estou aqui para continuar a leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Se você está chegando aqui agora no canal, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo. Se você realmente é novato, está chegando agora, tem todos os outros livros anteriores a esse, os capítulos anteriores desta leitura aqui, para você acessar e acompanhar todos eles, para seguir aqui com a nossa leitura. Vamos a ela então? O capítulo de hoje é o capítulo 19, O Leão e a Cobra. Harry teve a sensação de que estava carregando uma espécie de talismã no peito. Nas 2 semanas seguintes, um segredo luminoso que o ajudou a suportar as aulas de Umbridge e até tornou-lhe possível sorrir insossamente ao encarar os olhos horríveis e saltados da professora. Ele e a armada de Dumbledore estavam resistindo debaixo do nariz dela, fazendo exatamente o que Umbridge e o Ministério mais temiam, e sempre que devia estar lendo o livro de Wilberto Slinkhart, durante as aulas, ele se regalava com as agradáveis lembranças das reuniões mais recentes, revendo como Neville conseguira desarmar Hermione, como Colin dominara a azaração de impedimento depois de se esforçar 3 reuniões seguidas, como Parvati executara um feitiço redutor com tanta perfeição que reduzirá a pó a mesa em que estavam os biblioscópios. Ele estava achando quase impossível fixar uma noite por semana para as reuniões da armada, porque precisavam acomodar os treinos de 3 equipes de quadribol diferentes, em geral remarcadas por causa das más condições do tempo. Mas Harry não lamentava. Sentia que provavelmente era melhor manter os horários das suas reuniões imprevisíveis. Se alguém os estivesse vigiando, ficaria difícil distinguir um padrão. Hermione não tardou a inventar um método muito inteligente de comunicar o dia e a hora da reunião seguinte a todos os membros, caso precisassem mudá-los de um momento para o outro, porque pareceria suspeito se os alunos das diferentes casas fossem vistos atravessando o salão principal para conversar um com os outros com muita frequência. Ela deu a cada membro da armada um galeão falso. Rony ficou muito excitado quando viu a cesta de moedas e convenceu-se de que Hermione estava realmente distribuindo ouro. "Vocês estão vendo os números na borda das moedas?" explicou Hermione ao final da 4ª reunião, erguendo uma para mostrar. A moeda brilhava maciça e amarela à luz dos archotes. Nos galeões verdadeiros, este é apenas o número de série referente ao duende que cunhou a moeda. Mas nas moedas falsas, os números vão ser trocados para informar dia e a hora da reunião seguinte. As moedas ficarão quentes quando a data mudar. Então, se vocês carregarem no bolso, poderão sentir. Cada um vai levar uma, e quando Harry mudar os números da moeda dele, porque eu usei um feitiço de Proteu, todas mudarão para se igualar a dele. Um silêncio total acolheu suas palavras, e Hermione olhou desapontada para os rostos que a encaravam. "Bom, achei que era uma boa ideia", disse insegura. "Quero dizer, mesmo que a Umbridge nos mande virar os bolsos pelo avesso, não há nada suspeito em carregar um galeão lá. Mas, bom, se vocês não quiserem usar as moedas..." "Você sabe fazer um feitiço de Proteu?" admirou-se Terêncio Boot. "Sei. Mas isso é nível de Nien", comentou pouco convencida. "Ah", respondeu Hermione, tentando parecer modesta. "Ah, bom, suspeito que seja." "Como é que você não pertence à Corvinal?" perguntou Boot, fixando-a com um olhar próximo ao assombro. "Com uma inteligência dessa?" "Bom, o chapéu seletor pensou seriamente em me mandar para a Corvinal", contou Hermione animada, "mas acabou se decidindo pela Grifinória." "Então, isso quer dizer que vamos usar os galeões?" Houve um murmúrio de concordância e todos se adiantaram para apanhar uma moeda na cesta. Harry olhou de esguelha para Hermione. "Sabe o que essas moedas me lembram?" "Não, o quê?" "As cicatrizes dos Comensais da Morte. Voldemort tocara em uma delas e todas ardem, e seus seguidores sabem que devem se reunir a ele." "Bom, disse Hermione em voz baixa. "Foi de onde copiei a ideia. Mas você não vai notar que decidi gravar a data em metal em vez de gravá-la na pele dos nossos colegas."
Eu prefiro do seu jeito, disse Harry sorrindo ao enfiar a moeda no bolso. Imagino que o único perigo é que a gente possa gastar a moeda sem querer. Eu não tenho a menor chance, disse Rony, que estava examinando seu galeão falso com tristeza. Não tenho um galeão verdadeiro para se confundir com este. Quando o primeiro jogo da temporada, Grifinória contra Sonserina, começou a se aproximar, as reuniões da Armada foram suspensas porque Angelina insistiu em fazer treinos quase diários. O fato de que a Copa de Quadribol não se realizava havia tanto tempo aumentava o interesse e a excitação que cercava o próximo jogo. Os alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa estavam vivamente interessados no resultado, porque eles, é claro, estariam jogando com as duas equipes no ano seguinte. E os diretores das casas das equipes competidoras, embora tentassem disfarçar sob um falso espírito esportivo, estavam decididos a ver seu próprio time vitorioso. Harry percebeu o quanto a professora McGonagall queria derrotar a Sonserina quando ela se absteve de passar dever de casa na semana que antecedeu o jogo. Acho que no momento já temos muito com que nos ocupar, disse com altivez. Ninguém quis acreditar no que estava ouvindo até vê-la olhando diretamente para Harry e Rony e dizer muito séria. Me acostumei a ver a taça de quadribol na minha sala, rapazes, e realmente não quero ser obrigá-la a entregá-la ao professor Snape. Então usem o tempo extra para treinar, sim? Snape não foi um partidário menos óbvio. Reservou o campo de quadribol para a Sonserina com tanta frequência que a equipe da Grifinória teve dificuldade em encontrá-lo livre para treinar. Fazia-se também de surdo com relação às muitas queixas de que os alunos da Sonserina estavam tentando azarar os jogadores da Grifinória nos corredores da escola. Quando Alicia Spinnet apareceu na ala hospitalar, com as sobrancelhas crescendo tão densa e rapidamente que obscureciam sua visão e tampavam sua boca, Snape insistiu que a garota devia ter experimentado nela mesma um feitiço para engrossar os cabelos e se recusou a ouvir as 14 testemunhas que confirmavam ter visto o goleiro da Sonserina, Milo Bletchley, lançar o feitiço nas costas da garota quando ela estava estudando na biblioteca. Harry se sentia otimista quanto às chances da Grifinória. Afinal de contas, jamais haviam perdido para a equipe de Malfoy. Era verdade que o desempenho de Rony ainda não chegara ao nível de Olívio, mas ele estava se esforçando o máximo para melhorar. Sua maior fraqueza era a tendência a perder a confiança quando fazia uma bobagem. Se deixava passar um gol, se atrapalhava, e com isso se tornava mais vulnerável a deixar passar vários. Em contrapartida, Harry vira Rony fazer algumas defesas espetaculares quando estava em forma durante um treino memorável. Ficara pendurado na vassoura por uma das mãos e chutara a goles com tanta força para longe do aro que ela percorrera toda a extensão do campo e atravessara o aro do meio da extremidade oposta. A equipe achara que essa defesa se comparava favoravelmente com outra, feita recentemente por Barry Ryan, o goleiro da seleção da Irlanda contra o melhor artilheiro da Polônia, Ladislau Zamoyski. Até mesmo Fred dissera que Rony ainda poderia fazer com que ele e o irmão se orgulhassem dele, e que estavam pensando seriamente em admitir seu parentesco com ele, coisa que garantiam-lhe, vinham tentando negar havia 4 anos. A única preocupação real de Harry era de que Rony estava deixando que as táticas da Sonserina o perturbassem, mesmo antes de entrarem em campo. Harry, naturalmente, aturava os comentários maldosos deles havia mais de 4 anos. Por isso, murmúrios como: "Oi, Potter, ouvi dizer que o Warrington jurou derrubar você da vassoura no sábado." Ao invés de gelar o seu sangue, o faziam rir. A pretensão de Warrington é tão patética que eu ficaria mais preocupado se ele estivesse mirando na pessoa do meu lado, retrucava ele, o que fazia Rony e Hermione rirem e apagava o sorriso presunçoso da cara de Pansy Parkinson. Mas Rony nunca estivera sujeito a uma campanha incansável de desaforos, caçoadas e intimidações. Quando os alunos da Sonserina, alguns do 7º ano e consideravelmente maiores que ele, murmuravam a passar nos corredores: "Reservou seu leito na ala hospitalar, Weasley?" Ele não ria. O seu rosto adquiria um delicado tom verde. Quando Draco Malfoy o imitava largando a goles, o que ele fazia sempre que os dois se avistavam, as orelhas de Rony irradiavam um fulgor vermelho, e suas mãos tremiam tanto que ele seria capaz de deixar cair também o que estivesse segurando na hora.
Outubro terminou numa investida de ventos uivantes e chuvas impiedosas. E novembro chegou, frio como uma barra de ferro congelada, com espessas geadas matinais e correntes de ar cortantes que queimavam as mãos e os rostos desprotegidos. O céu e o teto do salão principal estavam um perolado cinza pálido, os picos das montanhas que cercavam Hogwarts cobertos de neve, e a temperatura do castelo caíra tanto que muitos estudantes usavam grossas luvas de pele de dragão para se proteger quando saíam para os corredores no intervalo das aulas. A manhã do jogo alvoreceu clara e fria. Quando Harry acordou, olhou para a cama de Rony e o viu sentado muito reto, abraçando os joelhos, olhando fixamente para o espaço. — Você está bem? Perguntou Harry. Rony respondeu afirmativamente com a cabeça, mas não falou. Harry se lembrou, sem querer, da ocasião em que o amigo acidentalmente lançara nele mesmo um feitiço que o fez vomitar lesmas. Estava tão pálido e suado como naquele dia, para não falar na relutância em abrir a boca. — Você só precisa tomar café, disse Harry para animá-lo. Vamos! O salão principal estava se enchendo depressa quando eles chegaram. A conversa mais alta e o clima mais exuberante do que o normal, quando passaram pela mesa da Sonserina. O barulho aumentou. Harry olhou e viu que, além dos habituais cachecóis e gorros verdes e prata, cada um deles estava usando um distintivo prateado, que na forma lembrava uma coroa. Por alguma razão, muitos deles acenaram para Rony às gargalhadas. Harry tentou ver o que estava escrito nos distintivos, mas estava tão preocupado em fazer Rony passar rápido pela mesa que não quis se deter tempo suficiente para ler. Eles foram recebidos entusiasticamente na mesa da Grifinória, onde todos usavam vermelho e ouro, mas em lugar de animar Rony, os vivas pareceram acabar de minar o seu moral. Ele se largou no banco mais próximo, parecendo estar diante da última refeição da vida. Eu devia estar maluco quando eu fiz isso, disse num sussurro rouco. Maluco! Não seja tapado, disse Harry com firmeza, passando-lhe uma seleção de cereais. Você vai ficar ótimo, é normal se sentir nervoso. Sou uma meleca, crocitou ele em resposta. Sou um trapalhão, não sou capaz de jogar nem para salvar a pele. Onde é que eu estava com a cabeça? Controle-se, disse Harry com severidade. Olha aquela defesa que você fez com o pé ainda outro dia. Até o Fred e o George disseram que foi genial. Rony voltou um rosto torturado para Harry. Aquilo foi por acaso. E sussurrou infeliz. Não era a minha intenção. Eu escorreguei da vassoura quando vocês não estavam olhando. E quando tentei me endireitar, chutei acidentalmente a goles. Bom, disse Harry, recuperando-se rapidamente da desagradável surpresa. Mas alguns acasos iguais àquele e o jogo está no papo, não acha? Hermione e Gina sentaram-se defronte aos dois, usando cachecóis, luvas e rosetas vermelho e ouro. Como é que você está se sentindo? Gina perguntou a Rony, que agora contemplava o resto do leite no fundo da tigela vazia de cereal, como se considerasse seriamente a possibilidade de se afogar ali. Ele está só nervoso, disse Harry. Bom, é um bom sinal. Acho que a pessoa nunca se sai tão bem nos exames se não estiver um pouco nervosa, disse Hermione com entusiasmo. Alô? Cumprimentou uma voz vaga e sonhadora às costas deles. Harry olhou. Luna Lovegood viera da mesa da Corvinal. Muitos estudantes a seguiram com os olhos. Alguns davam gargalhadas e apontavam sem disfarces. Luna conseguira arranjar um chapéu em forma de cabeça de leão do tamanho natural e colocara precariamente na cabeça. Estou torcendo pela Grifinória, disse apontando sem necessidade para o chapéu. Olha só o que ele faz. Ergueu a mão e deu um toque de varinha no chapéu. O leão escancarou a boca e soltou um rugido extremamente real, que sobressaltou todos que estavam por perto. É ótimo, não é? Disse Luna feliz. Eu queria que ele estivesse mastigando uma cobra para representar a Sonserina, entendem? Mas o tempo foi pouco. E em todo caso, boa sorte, Ronald. Ela se afastou como se flutuasse. Os garotos ainda não tinham se recuperado do choque que fora o chapéu de Luna quando Angelina se aproximou correndo, acompanhada por Kátia e Alicia, cujas sobrancelhas tinham sido misericordiosamente restauradas por Madame Pomfrey. Quando vocês estiverem prontos, disse ela,
Vamos direto para o campo, verificar as condições e trocar de roupa. Estaremos lá daqui a pouco, Harry a tranquilizou. O Rony precisa comer alguma coisa. Mas passados 10 minutos, ficou claro que Rony não conseguiria comer mais nada, e Harry achou melhor levá-lo para os vestiários. Ao se levantarem da mesa, Hermione os acompanhou e, segurando o braço de Harry, puxou-o para um lado. Não deixe Rony ver o que tem naqueles distintivos do pessoal da Sonserina, cochilou pressurosa. Harry olhou-a curiosa, mas ela sacudiu a cabeça num gesto de aviso. Rony vinha em direção a eles, parecendo perdido e desesperado. Boa sorte, Rony, disse Hermione, ficando na ponta dos pés e lhe dando um beijo na bochecha. E para você também, Harry. Rony pareceu se reanimar ligeiramente quando tornaram a cruzar o salão principal. Ele encostou a mão no lugar em que Hermione o beijara, parecendo intrigado, como se não tivesse muita certeza do que acabara de acontecer. Parecia distraído demais para reparar nas coisas ao seu redor, mas Harry lançou um olhar curioso para os distintivos em forma de coroa quando passaram pela mesa da Sonserina e, desta vez, distinguiu as palavras gravadas. Weasley é nosso rei. Com uma sensação desagradável de que aquilo não podia significar nada de bom, ele apressou Rony na travessia do saguão e na descida da escada de pedra e saíram para o ar gelado. A grama coberta de gelo produziu um ruído de trituração sob seus pés ao caminharem pelos gramados em direção ao estádio. Não havia vento algum e o céu estava em branco perolado uniforme, o que significava que a visibilidade seria boa, sem o transtorno de receber a luz do sol direto nos olhos. Harry apontou esses dados animadores para Rony, mas não tinha certeza de que o amigo o ouvisse. Angelina já se trocara e estava falando com o resto da equipe quando eles entraram. Harry e Rony vestiram os uniformes. Rony tentou fazer isso de trás para frente durante vários minutos, até Alicia se apiedar dele e ajudá-lo. Depois se sentaram para ouvir a preleção de pré-jogo, enquanto lá fora o vozerio não parava de aumentar à medida que os espectadores saíam em um fluxo contínuo do castelo para o campo. Ok, acabei de descobrir a escalação final da Sonserina, disse Angelina, consultando um pedaço de pergaminho. Os batedores do ano passado, Derek e Boyle, saíram, mas parece que o Montague o substituiu pelos gorilas de sempre, em vez de escolher alguém que saiba voar particularmente bem. São dois caras chamados Crabbe e Goyle. Não sei muita coisa sobre eles. Nós sabemos, disseram Harry e Rony juntos. Bom, eles não parecem ter inteligência suficiente para diferenciar as extremidades da vassoura, continuou Angelina, embolsando o pergaminho. Mas, por outro lado, eu sempre me surpreendi que Derek e Boyle conseguissem encontrar o caminho do campo sem precisar de placas de sinalização. Crabbe e Goyle são iguais, garantiu-lhe Harry. Ouviram-se centenas de passos subindo as arquibancadas do campo. Alguns espectadores cantavam, embora Harry não conseguisse entender as palavras. Estava começando a se sentir nervoso, mas sabia que as borboletas em seu estômago não eram nada em comparação às de Rony, que apertava a barriga e olhava reto em frente outra vez, de queixo duro e a pele cinza claro. Está na hora, avisou Angelina com a voz abafada, consultando o relógio. Vamos, galera, boa sorte! A equipe se levantou, pôs as vassouras nos ombros e saiu em fila indiana do vestiário para a claridade ofuscante do dia. Foram saudados por um grande clamor, no qual Harry continuava a ouvir um canto, embora abafado pelos aplausos e vaias. A equipe da Sonserina já os aguardava formada. Seus jogadores também usavam os tais distintivos em forma de coroa. O novo capitão, Montague, tinha a forma física de Dudley Dursley, braços maciços que lembravam presuntos peludos. Atrás dele rondavam Crabbe e Goyle, quase tão grandes como ele, piscando idiotamente no céu, balançando os bastões novos de batedores. Malfoy estava parado de um lado, a cabeça louro-prateada refletindo o sol. Seus olhos encontraram os de Harry e ele deu um sorriso debochado, batendo no distintivo que levava no peito. Capitães, apertem as mãos, ordenou Madame Hook, quando Angelina e Montague se aproximaram. Harry pôde ver que Montague estava tentando quebrar os dedos de Angelina, embora ela nada demonstrasse. Montem as vassouras! Madame Hook levou o apito à boca e soprou. As bolas foram soltas no ar e os 14 jogadores dispararam para o alto.
Pelo canto do olho, Harry viu Rony passar como um raio em direção às balizas. Harry continuou a subir em alta velocidade, se esquivou de um balaço e começou a dar uma grande volta pelo campo, procurando no ar um brilho dourado do outro lado do estádio. Draco Malfoy fazia exatamente a mesma coisa. E é Johnson com a Goles. Que jogadora é essa garota? É o que vamos dizendo há anos, mas ela continua a não querer sair comigo. Jordan! Berrou a professora McGonagall. É só uma gracinha, professora, é um toque de interesse humano. E ela se livra de Warrington, passa por Montag e ela, for atingida nas costas por um balaço lançado por Crabbe. Montag apanha Goles. Montag torna a subir pelo campo e belo balaço agora de George Weasley. Um balaço na cabeça de Montag que larga Goles. Quem apanha é Katia Bell. Katia Bell da Grifinória atrasa a bola para Alice Spinnet e Spinnet se afasta. Os comentários de Lino Jordan ecoavam pelo estádio e Harry fazia esforço para escutá-los, apesar do assovio do vento em seus ouvidos e do vozerio do público que berrava, vaiava, cantava. Foge de Wharton, evita um balaço, esse foi por pouco, Alicia. E o público está adorando o jogo. Ouçam, o que é que eles estão cantando? E Lino parou para escutar. A cantoria soou alto e clara na seção verde e prata da Sonserina nas arquibancadas. Weasley não pega nada, não bloqueia aura algum. Ei, 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 Weasley é nosso rei. Weasley nasceu no lixo, sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa, Weasley é nosso rei. E Alicia passou outra vez para Angelina, gritou Lino. E quando Harry mudou de direção, suas entranhas fervendo com o que acabara de ouvir, percebeu que Lino estava tentando abafar a cantoria. Vai, Angelina, agora ela só precisa passar pelo goleiro. Ela chuta, ela... Bletchley, o goleiro da Sonserina, defendeu bem. Lançou a Goles para Warrington, que saiu em velocidade, zigue-zagueando entre Alicia e Katia. A cantoria das arquibancadas se tornava cada vez mais alta e ele foi se aproximando de Rony. Weasley é nosso rei! Weasley é nosso rei! Sempre deixa a bola entrar! Weasley é nosso rei! Harry não conseguiu se conter. Abandonando a busca do pomo, virou sua Firebolt para Rony, uma figura solitária na extremidade do campo, planando diante das 3 balizas enquanto o troncudo Warrington avançava para ele. Warrington tem a Goles. Warrington vai em direção aos aros. Está fora do alcance dos balaços e tem apenas o goleiro pela frente. Uma grande onda sonora se elevou das arquibancadas da Sonserina. Weasley não pega nada, não bloqueia aro algum. É o primeiro teste do novo goleiro da Grifinória, Weasley, irmão dos batedores Fred e George. É um talento que promete. Vamos, garoto! Mas o grito de alegria veio do lado da Sonserina. Rony dera um mergulho às cegas, de braços muito abertos, e a Goles passara entre eles, atravessando direto ao aro central. Ponto para a Sonserina! Entrou a voz de Lino entre os aplausos e vaias do público embaixo. 10-0 para a Sonserina, que pouca sorte, Rony! Os alunos da Sonserina cantaram ainda mais alto. Weasley nasceu no lixo! Hey, hey, hey! E a Grifinória retoma a posse e temos Katia Bell atravessando o campo com energia. Gritou Lino, se enchendo de coragem, embora a cantorina e agora estivesse tão ensurdecedora que ele mal conseguia se fazer ouvir. A vitória já é nossa, Weasley é nosso rei. Harry, o que você está fazendo? Berrou Angelina, sobrevoando para acompanhar Katia Bell. Mexa-se! Harry se deu conta de que parara no ar por mais de um minuto, observando o andamento da partida, sem pensar um instante onde estaria o pomo. Horrorizado, ele mergulhou e recomeçou a circular o campo, tentando ignorar o coro que agora atroava o estádio. Weasley é nosso rei! Weasley é nosso rei! Não viu o sinal do pomo em lugar algum. Malfoy continuava a circular o estádio com ele. Cruzaram a metade da volta pelo campo, seguindo em direções opostas, e Harry ouviu Malfoy cantando em voz alta. Weasley nasceu no lixo! Aí vem o Warrington de novo, berrou Lino,
que passa para Pulse. Pulse ultrapassa a Alicia. Vamos, Angelina, dá para pegar ele. Afinal não deu, mas foi um belo balaço de Fred Weasley. Quero dizer, George Weasley, que diferença faz? Foi um dos gêmeos. E o Warrington larga a Goles e Katia Bell, larga também. Então a Goles sobra para Montague, que sai voando pelo campo. Vamos, Grifinória, bloqueia ele agora. Harry contornou veloz a extremidade do campo por trás das balizas da Sonserina, fazendo força para não olhar para o que estava acontecendo na extremidade do campo, defendida por Rony. Quando passou pelo goleiro da Sonserina, ouviu Bletchley acompanhando o coro do público embaixo. Weasley não pega nada! E Pussy se livra mais uma vez de Alicia e ruma diretamente para o gol. Segura a bola, Rony! Harry não precisou olhar para saber o que acontecera. Ouviu-se um gemido terrível do lado da Grifinória, acompanhado de novo pelos gritos e aplausos dos alunos da Sonserina. Olhando para baixo, Harry viu a cara de Bulldog de Pensem Parkinson, bem na frente da arquibancada, de costas para o campo, regendo a torcida da Sonserina, que urrava. Hey, hey, hey! Weasley é nosso rei! Mas 20-0 não era problema. Ainda havia tempo para a Grifinória igualar o placar ou capturar o pomo. Uns 3 gols e eles tomariam a dianteira como sempre. Harry procurou se tranquilizar, subindo e descendo e entrecruzando com os demais jogadores em busca de um brilho que vira e que, afinal, era a correia do relógio de Montague. Mas Rony deixou entrar mais 2 gols. Havia um toque de pânico no desejo que Harry sentia de encontrar o pomo imediatamente. Se conseguisse capturá-lo logo, terminaria o jogo de uma vez. E Katia Bell, da Grifinória, escapa de Pussy, se abaixa para fugir de Montague, bela virada, Katia, e atira para Angelina, que agarra Goles, ultrapassa Warrington, está voando para o gol. Vamos, é agora, Angelina, e é ponto para a Grifinória! 40-10, 40-10 para a Sonserina, e Pussy tem a posse da Goles. Harry ouviu o ridículo chapéu de Leão de Luna rugir no meio dos vivas da Grifinória e se sentiu fortalecido. Apenas 30 pontos de diferença, isso não era nada. Podiam se recuperar facilmente. Harry evitou um balaço que Crabbe lhe disparara em direção e retomou a varredura frenética do campo em busca do pomo, vigiando caso Malfoy desse indicação de que o localizara. Mas Malfoy, como ele, continuava a voar à volta do estádio procurando sem sucesso. Pussy atira para Warrington, Warrington para Montague, Montague devolve a Pussy, Johnson intercepta. Johnson toma Goles, atira para Bell. A coisa parece boa, quer dizer ruim. A Bell é atingida por um balaço de Goyle, da Sonserina. E Pussy é quem retoma... Weasley nasceu no lixo, sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. Finalmente Harry o viu. O minúsculo pomo de ouro esvoaçava a poucos metros do chão no campo da Sonserina. Ele mergulhou. Em questão de segundos, Malfoy veio varrendo o céu à esquerda de Harry, um borrão verde-prata deixado sobre a vassoura. O pomo contornou a base de uma das balizas e saiu para o outro lado das arquibancadas. Sua mudança de direção beneficiou Malfoy, que estava mais próximo. Harry inverteu o rumo da sua Firebolt e ele e Malfoy estavam agora emparelhados. A curta distância do chão, Harry ergueu a mão direita da vassoura e esticou-a para o pomo à direita. O braço estendido de Malfoy também esticou, tateou. Tudo terminou em 2 segundos desesperados, esbaforidos, vertiginosos. Os dedos de Harry se fecharam sobre a bolinha minúscula e rebelde. As unhas de Malfoy tentaram agarrá-la inutilmente nas costas da mão do oponente. Harry empinou a vassoura, apertando na mão a bola que se debatia, e os espectadores da Grifinória gritaram sua aprovação ao lance. Estavam salvos. Não importavam que Rony tivesse deixado entrar aqueles gols. Ninguém se lembraria desde que a Grifinória tivesse ganho. Tapum! Um balaço atingiu Harry nos rins e ele foi lançado para fora da vassoura. Por sorte, estava a menos de 2 metros do chão, pois mergulhara muito baixo para apanhar o pomo, mas ficou sem ar e caiu de costas chapadas no chão congelado. Ele ouviu o apito agudo de Madame Hook, um clamor nas arquibancadas em que se misturavam assovios, berros furiosos e vaias, um baque e então a voz frenética de Angelina. Você está bem?
Claro que estou, respondeu Harry carrancudo, segurando sua mão e deixando que ela o ajudasse a levantar. Madame Hook voava velozmente em direção a um dos jogadores da Sonserina acima, embora do ângulo que estavam, ela não conseguisse ver quem era. Foi aquele bandido do Crabbe, disse Angelina furiosa. Atirou o balaço no momento em que viu que você tinha capturado o pomo. Mas nós ganhamos, Harry, nós ganhamos. Harry ouviu um bufo às costas e se virou, ainda apertando o pomo na mão. Draco Malfoy pousara ali perto, o rosto branco de fúria. Ainda assim conseguia desdenhar. Salvou o pescoço do Weasley, não foi? Nunca vi um goleiro pior. Mas também nasceu no lixo. Gostou da minha letra, Potter? Harry não respondeu. Virou-se para se reunir com o resto da sua equipe, que agora aterrissava um a um, berrando e dando socos no ar. Todos, exceto Rony, que desmontara da vassoura próximo às balizas e parecia estar caminhando lentamente para os vestiários sozinho. Queríamos acrescentar mais uns versos, gritou Malfoy, enquanto Katia e Alice abraçavam Harry. Mas não encontramos rimas para gorda e feia. Queríamos cantar alguma coisa sobre a mãe dele, sabe? Inveja mata, disse Angelina, lançando a Malfoy um olhar enojado. Também não conseguimos encaixar fracassado inútil para o pai dele, sabe? Fred e George perceberam o que Malfoy estava dizendo. A meio caminho de apertar a mão de Harry, eles se retesaram encarando Malfoy. Deixa pra lá, disse Angelina na mesma hora, segurando o braço de Fred. Deixa pra lá, Fred. Deixa ele gritar. Ele só está frustrado porque perdeu o metido. Mas você gosta dos Weasley, não é, Potter? Continuou Malfoy caçoando. Passa as férias lá e tudo, não é? Não sei como você aguenta o fedor, mas suponho que para alguém criado por trouxas, até o pardieiro dos Weasley cheira bem. Harry agarrou George. Entre mentes, eram necessários os esforços conjuntos de Angelina, Alice e Katia para impedir Fred de pular em cima de Malfoy, que ria abertamente. Harry olhou para os lados procurando Madame Hook, mas ela ainda estava brigando com Crabbe por seu ataque ilegal com o balaço. Oh, vai ver, disse Malfoy, recuando com um sorriso debochado. Você se lembra como a da sua mãe fedia, Potter, e o chiqueiro dos Weasley faz lembrar dela. Harry não percebeu que largara George. Só soube que um segundo depois os dois estavam atracados com Malfoy. Esquecera-se completamente de que todos os professores estavam assistindo. Tudo o que ele queria era infligir a Malfoy o máximo de dor possível. Sem tempo de puxar a varinha, ele apenas recuou, o punho fechado sobre o pomo, enterrando-o com toda a força que pôde no estômago de Malfoy. Harry, George, não! Ele ouvia as garotas gritando, Malfoy berrando, George xingando, um apito tocando e os urros do público. Mas ele não deu atenção a nada, até alguém próximo gritar impedimenta e ele ser derrubado de costas no chão por força do feitiço. Não desistiu da tentativa de socar cada centímetro de Malfoy ao alcance da sua mão. O que é que você acha que está fazendo? Berrou Madame Hook quando Harry se levantou de um salto. Aparentemente, fora ela quem o atingira com a azaração do impedimento. A juíza segurava o apito em uma das mãos e a varinha na outra. Largara a vassoura a alguns passos de distância. Malfoy estava dobrado no chão, choramingando e gemendo, o nariz ensanguentado. George exibia um lábio inchado. Fred ainda estava sendo contido à força por 3 artilheiros e Crabbe dava gargalhadas mais atrás. Nunca vi um comportamento igual já para o castelo, os dois, e direto para a sala da diretora da sua casa. Vão, agora! Harry e George saíram do campo, ofegantes, sem trocar palavra. Os uivos e as vaias do público foram se tornando mais fracos à medida que se aproximavam do saguão de entrada, onde não ouviram nada exceto o som dos próprios passos. Harry se deu conta de que alguma coisa ainda se debatia em sua mão à direita, cujos nós ele ferira ao bater no queixo de Malfoy. Baixando os olhos, viu as asas de prata do pomo saindo por entre os seus dedos, tentando se libertar. Haviam acabado de chegar à porta da sala da professora McGonagall quando ela apareceu marchando pelo corredor atrás deles. Usava o cachecol da Grifinória, mas arrancou do pescoço com as mãos trêmulas ao se aproximar com o rosto lívido. Entrem! Ordenou furiosa, apontando para a porta. Harry e George obedeceram. Ela deu a volta na escrivaninha e os encarou, tremendo de raiva, atirando o cachecol ao chão.
Então, nunca vi uma exibição tão vergonhosa. 2 contra 1, expliquem-se. Malfoy nos provocou, disse Harry formalmente. Provocou vocês? Gritou a professora, batendo na mesa com tanta força que uma lata escorregou para um lado e se abriu, enchendo o chão de lagartos de gengibre. Ele tinha acabado de perder, não tinha? Claro que queria provocar vocês. Mas o que é que podiam ter dito para justificar o que vocês dois... Ele insultou os meus pais, vociferou George, e a mãe de Harry. Mas em vez de deixarem Madame Hook resolver, vocês dois decidiram fazer uma exibição de duelo de trouxas, não foi? Urrou a professora McGonagall. Você tem ideia de que... Harry e George se viraram rápido. Dolores Umbridge estava parada à porta da sala, envolta em uma capa de tweed verde que enfatizava enormemente sua semelhança com um sapo gigante, e sorria daquele jeito horrível, doentio e agourento que Harry aprendera a associar com desgraça iminente. Posso ajudar, professora McGonagall? Perguntou ela com sua voz meiga, mas venenosa. O sangue afluiu ao rosto de McGonagall. Ajudar? Repetiu num tom de voz controlado. O que é que você quer dizer com ajudar? A professora Umbridge entrou na sala, ainda exibindo seu sorriso doentio. Ora, achei que poderia agradecer um esforço de autoridade. Harry não teria se surpreendido ao de ver faíscas saltarem das narinas da professora McGonagall. Pois se enganou, disse ela, voltando as costas a Umbridge. Agora é bom os dois me ouvirem com atenção. Não sei qual foi a provocação que Malfoy fez. Não quero saber se ele ofendeu cada membro das suas famílias. O seu comportamento for vergonhoso e vou dar a cada um uma semana de detenção. Não olhe assim pra mim, Potter, você mereceu. E se um dos dois voltar... A professora McGonagall fechou os olhos como se rezasse pedindo paciência quando tornou a voltar o rosto para a professora Umbridge. Sim, acho que eles merecem muito mais do que detenções, disse Umbridge ampliando o sorriso. Os olhos de McGonagall se abriram de repente. Mas, infelizmente, disse, tentando retribuir o sorriso, que fazia parecer que estivesse acometida de tétano. O que conta é o que eu penso, porque eles pertencem à minha casa, Dolores. Bom, Minerva, na realidade, disse Umbridge afetando um sorriso, acho que você vai descobrir que o que eu penso realmente conta. Vejamos onde está. Cornélio acabou de me enviar, quer dizer... Ela deu uma risadinha fingida enquanto remexia na bolsa. O ministro acabou de me enviar, assim. Puxou um pergaminho que agora começava a desdobrar, pigarreando com exagero antes de começar a lê-lo. Decreto Educacional número 25. Mais um não, explodiu a professora Minerva. É, mais um, respondeu a outra ainda sorrindo. Aliás, Minerva, foi você quem me fez ver que precisávamos de mais uma emenda. Lembra-se de como você passou por cima da minha cabeça quando eu não quis deixar a equipe de quadribol da Grifinória se reorganizar? Como você levou o caso a Dumbledore, que insistiu que a equipe tivesse permissão de jogar? Então, agora eu não poderia permitir isso. Entrei imediatamente em contato com o ministro e ele concordou comigo que a alta inquisidora precisa ter o poder de retirar privilégios de alunos, ou seja, ela, ou melhor, eu, teria menos autoridade que os professores comuns. E você está vendo agora, não está, Minerva, como eu tinha razão em tentar impedir a equipe da Grifinória de se reorganizar? Temperamentos violentos. Em todo caso, eu estava lendo a emenda para você. Doravante, a alta inquisidora terá autoridade suprema sobre todas as punições, sanções e cortes de privilégios referentes aos estudantes de Hogwarts e o poder de alterar tais punições, sanções e cortes de privilégios que tiverem sido ordenados por outros membros do corpo docente. Assinado Cornélio Field, Ministro da Magia, Ordem de Merlin, primeira classe, etc, etc, etc. Ela enrolou o pergaminho e tornou a guardá-lo na bolsa, ainda sorrindo. Portanto, eu realmente acho que terei de proibir esses dois de voltarem a jogar quadribol para sempre, disse ela, olhando de Harry para George de volta para McGonagall. Harry sentiu o pomo se debater enlouquecido em sua mão. Nos proibir, disse ele, sua voz lhe pareceu estranhamente distante. De voltar a jogar para sempre?
Potter, acho que uma proibição definitiva deve funcionar, disse Umbridge, ampliando seu sorriso ao observar o esforço do garoto para compreender o que ela acabara de dizer. O senhor e o Sr. Weasley aqui, e acho que para ficarmos seguros, o gêmeo deste rapaz também deve ser proibido. Se os seus companheiros de equipe não tivessem contido, estou certo de que teria atacado o jovem Sr. Malfoy também. Quero que suas vassouras sejam confiscadas naturalmente. Eu as guardarei em segurança na minha sala para ter certeza de que não desobedecerão a minha proibição. Mas não sou injusta, professora McGonagall, continuou ela, voltando-se para a colega, que agora olhava para ela de pé e tão imóvel que parecia esculpida em gelo. O resto do time pode continuar jogando. Não vi sinais de violência em nenhum deles. Bom, boa tarde para todos. E com outra expressão satisfeitíssima, Umbridge saiu da sala, deixando para trás de si um silêncio horrorizado. Proibidos, ressoou a voz de Angelina mais tarde naquela noite na sala comunal. Proibidos, sem apanhador, sem batedores. Que meleca é que nós vamos fazer? Nem parecia que haviam ganho o jogo. Para todo lado que Harry olhava havia rostos desolados e enfurecidos. Os jogadores da equipe estavam largados em volta da lareira. Todos menos Rony, que não era visto desde o final da partida. É tão injusto, disse Alice atordoada. Quero dizer, e Crabbe, aquele balaço que ele lançou depois que o apito já tinha tocado? Ela proibiu o Crabbe? Não, respondeu Gina infeliz. Ela e Hermione estavam sentadas de cada lado de Harry. Crabbe recebeu frases para escrever. Ouvi Montague contar isso às gargalhadas na hora do jantar. E proibir Fred quando ele não fez nada, admirou-se Alicia furiosa, batendo com um punho no joelho. Não é minha culpa se não fiz, disse Fred com uma expressão feroz no rosto. Eu teria quebrado aquele merdinha todo se vocês não tivessem me segurando. Harry contemplava infeliz a vidraça escura. A neve caía. O pomo que ele apanhara mais cedo voava sem parar pela sala comunal. As pessoas acompanhavam sua trajetória como se estivessem hipnotizadas, e Bichento saltava de uma cadeira para outra tentando apanhá-lo. Vou me deitar, disse Angelina, levantando-se devagar. No final, a gente talvez descubra que tudo isso não passou de um sonho mau. Talvez eu acorde amanhã e descubra que ainda não jogamos. Logo, Alicia e Kátia a acompanharam. Fred e Jorge subiram algum tempo depois, fechando a cara para todos por que passavam, e Gina não se demorou muito mais. Somente Harry e Hermione continuaram ao pé da lareira. Você viu o Rony? Perguntou Hermione em voz baixa. Harry balançou a cabeça. Acho que ele está nos evitando. Onde é que você acha que ele... Mas nesse exato momento ouviram um rangido. O retrato da mulher gorda girou e Rony atravessou o buraco do retrato. Estava de fato muito pálido e havia neve em seus cabelos. Quando viu Harry e Hermione, ele parou de chofre. Onde você esteve? Perguntou Hermione ansiosa e se erguendo. Andando, murmurou ele. Ele ainda usava o uniforme de quadribol. Você parece enregelado, disse Hermione. Venha sentar aqui com a gente. Rony foi até a lareira e se largou na poltrona mais distante de Harry sem olhá-lo. O pomo roubado sobrevoava suas cabeças. Sinto muito, murmurou ele olhando para os pés. Pelo quê? Por pensar que sabia jogar quadribol. Vou pedir demissão logo de manhã. Se você pedir demissão, disse Harry irritado, só sobrarão 3 jogadores na equipe. E quando Rony o olhou intrigado, ele informou. Fui proibido de jogar definitivamente. Fred e Jorge também. Quê? Gritou Rony. Hermione contou-lhe a história toda. Harry não suportaria repeti-la. Quando terminou, Rony pareceu mais agoniado que nunca. Tudo isso foi minha culpa. Você não me fez bater em Malfoy, respondeu Harry zangado. Se eu não fosse tão ruim em quadribol, não tem nada a ver. Foi aquela música que me deixou nervoso. Teria deixado de qualquer um nervoso. Hermione se levantou e foi até a janela para se afastar da discussão. Olhar os flocos de neve caírem em rodopio contra a vidraça. Olha aqui, para com isso, tá? Explodiu Harry. Já tá bem ruim sem você se culpar por tudo. Rony se calou, mas ficou sentado olhando infeliz para a barra
molhada das vestes. Passado algum tempo, disse sem graça: eu nunca me senti tão mal na vida. Entre para o nosso clube, respondeu Harry com amargura. Bom, disse Hermione, a voz ligeiramente trêmula. Sei de uma coisa que pode animar os dois. Ah, é? Disse Harry incrédulo. É, respondeu ela, se afastando da janela escuríssima, salpicada de flocos, um grande sorriso a iluminar o seu rosto. Hagrid voltou. Oi, gente, tudo bem? Como vocês viram aí, teve interferências minhas ao longo do vídeo da Yara, então eu que vim aqui hoje fazer os comentários a respeito desse capítulo, né? Eu sou o João, eu vou fazer algumas observações minhas a respeito desse capítulo, porque ele é um capítulo que tem vários pontos importantes, alguns pontos divertidos, que, na minha opinião, assim, desculpa, mas o Malfoy mereceu demais aquele soco no estômago. Eu acho que foi uma das poucas vezes que o sanguinho de grifinório do Harry serviu pra alguma coisa, ele foi lá e fez algo, né? Porque o Malfoy merecia aquele soco, tipo, muito. E eu também vou me defender, tá? Porque eu fiquei fazendo as partes do coro da Sonserina só pra ajudar ela, tá? Não quer dizer que eu concordo com aquela palhaçada, não. Por mais sonserino que eu seja, eu não concordo com aquela coisa ridícula que aconteceu ali, tá? Não fui eu, não. É só pelo bem do capítulo. E aí a gente passa para as partes mais sérias do capítulo, né? Que é mais um decreto do Ministério, mais um poder na mão da Dolores, mais uma interferência do Ministério em Hogwarts, porque o Cornélio tá tentando a todo custo fazer com que Hogwarts só fale e só faça aquilo que ele quer, porque, enfim, saberá quais os motivos, seja ele por ser um bundão que não quer admitir que o Voldemort voltou, seja porque ele sabe que ele não daria conta de conter os comensais, e se ele admitir a existência dos comensais novamente, se ele admitir que o Voldemort voltou, se ele admitir que o Harry e o Dumbledore têm razão, isso significa para ele admitir que ele não tem o poder que ele acha que ele tem mais. Então, o capítulo termina com reafirmando essa tentativa do Ministério e da Umbridge de cada vez minar mais as forças do Dumbledore e do Harry. E, enfim, não tem outra coisa que a gente sente pela Dolores a não ser raiva e nojo, porque é só isso que ela é. Ela é só a coisa podre e nojenta. E fazer o que, né? Vamos ver que fim isso vai levar. Então fiquem ligados no canal pros próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like aqui, de deixar o seu comentário. Nos diga o que você tem a dizer sobre esse capítulo aqui. E compartilhe esse vídeo para que o projeto chegue cada vez a mais pessoas. É isso aí e até a próxima. Tchau!